Depois da água, qual é a bebida mais consumida no Brasil? Mar. Depois da água, qual é a bebida mais consumida no Brasil? No Brasil, tereré. Hã? Depois da água, cerveja. Cerveja. Coca-Cola. A cerveja? Cerveja, né? Chopp. Depois da água, qual é a bebida mais consumida no Brasil? Cerveja. Cerveja. A cerveja. Depois da água, qual é a bebida mais consumida no Brasil? Cerveja. Não sei, deve ser Coca-Cola. 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 Depois da água, cerveja. Depois da água, qual é a bebida mais consumida no Brasil? Eu acho que é cerveja, né?